Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, vou trabalhar com vocês um conteúdo de literatura. E agora especificamente a gente vai trabalhar o naturalismo. Só lembrando, gente, essa é uma aula de resolução de exercícios do naturalismo. Caso você precise ainda da explicação, aqui nessa playlist ainda tem um vídeo somente da explicação deste conteúdo. Vamos então aos exercícios? Primeiro exercício é: no romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, a sintonia com os ideais naturalistas são acentuados pela seguinte característica básica da história. Gente, O Cortiço não é o livro inaugural do naturalismo aqui no Brasil, porém o Aloysio Azevedo é o autor do livro que abre então o naturalismo aqui no Brasil, que é O Mulato. Mas O Cortiço, ele é um livro bastante importante porque ele vai trazer todas as características do naturalismo, ou seja, visão positivista, determinismo, o darwinismo também nós temos aqui aplicado à literatura, o cientificismo e também, gente, o marxismo científico. Tudo isso está então contendo para o naturalismo. Aqui nós temos então, letra A, personagens sobrepõem-se ao ambiente. Galera, em nenhum momento no naturalismo eu posso ter nem o ambiente se sobrepondo, nem os personagens. Por que isso? Eu tenho que ter o personagem e tenho que ter o ambiente juntos. Porque senão o determinismo, que é uma das características do naturalismo, ele não funciona. Então por isso, gente, que é tão importante lembrar do determinismo. Letra B, coletivo sobrepõe-se ao individual. E realmente. Por quê, gente? Lembram que o cortiço é um tipo específico de moradia? Ou seja, as pessoas moram lá e essa coletividade ela vai acabar influenciando no individual. Ou seja, o coletivo vem primeiro, eu adquiro essas características por causa do meio que eu vivo, voltando ao determinismo. E também, gente, tudo isso vai se aplicar no meu individual. Eu vou mudar o meu jeito de ser por conta disso. Aí nós temos psicológico sobrepõe-se ao social. Gente, essa parte de psicológico, análise psicológica, a gente deixa para o movimento anterior, que é o realismo. Por quê? Aqui no naturalismo, gente, o social é muito importante. Porque ele vai trabalhar com as diferenças sociais e também, gente, com os problemas sociais. E de forma bastante escancarada. Ou seja, autores naturalistas, eles falam mesmo, eles não têm papas na língua. Aí nós temos o trabalho sobrepõe-se ao capital. Não, gente. Porque os personagens, em grande parte, eles estão preocupados com os acúmulos de bens. Até tem uma história no meio de O Cortiço, onde nós temos o João Romão. Ele é dono de várias coisas, ele é o dono do cortiço, ele tem uma taverna e uma pedreira. Só que, para ele, gente, o que é importante não é o trabalho, porque ele explora esse trabalho, e sim o capital. Tanto que ele acha que a única forma dele ter um título de nobreza é pagando. Então, para ele, realmente o capital é mais importante. Mas dentro da obra como um todo, não. E a letra E, a força sobrepõe-se à razão. Vocês vão achar até esquisito, mas o naturalismo, eles buscam esse racionalismo. Justamente porque eu estou trabalhando com a parte científica, eu tenho cientificismo. Então não tem como eu ter esse cientificismo e deixar a emoção prevalecer. Ou seja, gente, aqui na número 1, a certa é a letra B de bola. Segunda, as personagens realistas naturalistas têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se nesse determinismo, ou seja, ele está pegando uma característica específica do determinismo, do naturalismo, que é o determinismo. Nós temos lá, pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos, sem defeitos físicos ou morais. Lembram que vocês estudaram, antes do realismo, um movimento literário chamado romantismo?
O romantismo é o que, gente? A idealização. Então, essa característica de personagens perfeitos, sem defeitos físicos ou morais, ela é característica do romantismo e não do naturalismo. Letra B. Pelas forças atávicas e ou sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Gente, o que são essas condutas atávicas? São do meio. Ou melhor, a parte que você herda. Então, por exemplo, meu pai tem essa profissão, eu tenho que seguir essa profissão. Então, ele mistura isso com a visão determinista de você ser fruto do meio que você vive. Então, é essa mescla que torna, então, a visão determinista da obra. Letra C. Por ser fruto especificamente da imaginação e da fantasia dos autores. Gente, literatura fantástica vai aparecer aqui no Brasil no romantismo também. No naturalismo, nós não temos essa literatura fantástica. Aqui eles vão trabalhar com o real, com o verdadeiro, com as mazelas da sociedade. Letra D. Por se notar a preocupação dos autores de voltarem para o passado ou para o futuro ao criarem seus personagens. Gente, primeira coisa, aqui é importante o passado, porque a partir do passado eu tenho essa visão determinista da vida. Só que qual que é o problema? Tem como eu prever o futuro? Não, gente, inclusive a gente não tem um movimento literário no Brasil que o foco seja esse, que o foco seja, eu tenho que prever quais serão as atitudes futuras. Isso nós não temos no Brasil. Então, gente, a letra D também não se enquadra. Letra E. Por representarem a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma faculdade perdida do homem, o senso do mistério. Gente, nós também não temos uma escola específica que vai focar esse senso de mistério, tá? Nós temos autores que abordam isso, mas não que seja o foco de uma escola literária. Ou seja, a certa aqui na número 2 é a letra B de bola. Último exercício. Estão relacionadas abaixo uma série de características de movimentos literários. Delas, apenas uma não se refere ao naturalismo. Qual é? Busca na objetividade científica. Lembram que eu falei anteriormente que eles buscam essa parte científica? Ela é extremamente importante aqui dentro das histórias. Letra B. Idealização da natureza. Eu falei em algum momento de idealização dentro do naturalismo? Não. A idealização, gente, ela pode ocorrer sim, mas no romantismo, não no naturalismo. Aí nós temos determinismo biológico, que é o que fazia referência ao texto, à questão 2, que é o meio determinar o ser humano que você é. Letra B, tematização do patológico, ou seja, eu vou trazer isso como se fosse uma patologia. Por isso que eu preciso da parte científica, ou seja, a D também está certa. E aí, aplicação do método experimental. O que seria isso, gente? Eu vou criar situações e vou experimentar seres humanos juntos ali. Essa é uma característica também do naturalismo. Ou seja, a única que não se aplica aqui é a letra B de bola. Gente, só lembrando, para vocês pegarem bem o conteúdo e tudo mais, é muito importante que vocês façam mais exercícios. Por isso, agora eu vou colocar aqui alguns exercícios, vocês printam, pausam o vídeo, como for melhor para vocês, e depois, na aula 2, a gente vai resolver, então, esses exercícios. Primeiro exercício, nós temos essas afirmações. Aí as questões, as alternativas. Questão número 2. Questão número 3. Gente, não esqueçam de sempre fazer um resuminho. Literatura, a gente tem muita relação com a história. Então vai atrás, vê qual que é o período histórico, o quanto isso influencia
dentro aqui do naturalismo, quais são essas correntes, igual eu falei, até é importante vocês anotarem, do naturalismo. Nós temos o quê? O positivismo, que basicamente, gente, é que todo o conhecimento advém da ciência. Ou seja, eu só posso aceitar aquilo que é verdadeiro, que eu consigo provar. O determinismo, que é, gente, a questão do meio influenciar, então, no que eu sou. Eu também tenho o darwinismo, que é a seleção das espécies. Não é que o mais forte que sobrevive, mas sim o mais apto. E também o marxismo. Vocês viram como literatura está bem relacionado com outras áreas? Então não esqueçam de revisar isso daqui antes de fazerem os exercícios. Até a próxima aula!